Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de agosto de 2026, 6 horas, horário de Brasília. A Ucrânia atacou e incendiou a refinaria de Taneco, refinaria petrolífera russa. A Ucrânia destruiu bases russas de lançamento de drones, como também a Ucrânia destruiu 90% dos mísseis de cruzeiro no último ataque há 24 horas, nas últimas 24 horas. Forças ucranianas demonstram superioridade militar com ataques profundos, avassaladores contra o coração econômico e militar da Rússia. A refinaria estratégica de Taneco e o terminal petrolífero de Tamaneftegaz foram severamente atingidos por drones de longo alcance na madrugada de 20 de agosto de 2026, próximo passado. Ao mesmo tempo, as bases russas de lançamento de drones em Primorsko-Akhtarsk, na cidade ocupada, que é a capital da província de Donetsk, que leva o mesmo nome na cidade de Donetsk, sofreram perdas catastróficas com a destruição de radares modernos destruídos pela Ucrânia. O presidente Zelensky garantiu que a resposta ucraniana contra o covarde ataque balístico russo em Kiev será esmagadora e implacável. Assista esse vídeo completo para entender a mudança de rumo na guerra. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente abaixo o que você achou da resposta ucraniana. Ataque e destruição da refinaria Taneco e terminal Tamaneftegaz. O Estado-Maior ucraniano confirmou uma operação militar de grande escala na madrugada de 20 de agosto de 2026. Drones de longo alcance de fabricação ucraniana realizaram ataques cirúrgicos e profundos contra alvos econômicos vitais da Rússia. O principal objetivo dessa ação militar, o principal alvo, foi sabotar a infraestrutura que financia a máquina de guerra russa. As forças ucranianas atingiram com precisão a refinaria de petróleo Taneco, localizada na República Russa do Tataristão. Ao mesmo tempo, outra onda de drones pulverizou o terminal petrolífero de Tamaneftegaz, situado na província de Krasnodar. Canais de mídia da Rússia no Telegram começaram a relatar explosões em Nizhnekamsk logo nas primeiras horas do dia. A refinaria de Taneco possui uma capacidade gigantesca de processamento que chega a 16 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. A produção do complexo industrial de Nizhnekamsk inclui uma vasta gama de derivados de petróleo e combustíveis variados. Toda essa estrutura energética serve diretamente para garantir o suprimento e a mobilidade do exército russo no fronte. Essa não é a primeira vez que a Ucrânia desabilita esse alvo logístico de grande relevância. No dia 10 de agosto de 2026, as forças ucranianas já haviam bombardeado com sucesso a mesma refinaria da Taneco. Naquela ocasião anterior, o Estado-Maior ucraniano confirmou um grande incêndio que paralisou as atividades locais. A Taneco pertence à gigante Tatneft e fica localizada a aproximadamente mais de 1.200 quilômetros de distância das fronteiras da Ucrânia. Este alcance impressionante prova a evolução tecnológica e a eficácia operacional das armas desenvolvidas pela Ucrânia. A região industrial e petroquímica de Nizhnekamsk virou um alvo frequente e desprotegido para as defesas aéreas russas. Na província de Krasnodar, a destruição também foi confirmada por meio de ferramentas avançadas de inteligência espacial. O sistema de monitoramento por satélite FIRMS da NASA detectou assinaturas térmicas de um grande incêndio no terminal de Tamaneftegaz. O Estado-Maior classificou o local como um dos principais e mais importantes terminais petrolíferos na região do Mar Negro. A interrupção do fornecimento elétrico também, que a Ucrânia bombardeou uma subestação de 500 kW de Taman, foi outro alvo prioritário atingido pelas forças ucranianas. Essa subestação faz parte da rede de energia que abastece a península da Crimeia, ocupada pela Rússia. A interrupção desse fornecimento elétrico afeta diretamente as bases navais e os quartéis generais russos instalados na península. A estratégia ucraniana de focar em refinarias e instalações de energia visa minar a capacidade financeira russa a longo prazo e prejudicar o esforço de guerra russo imediatamente, bem como no médio e no longo prazo.
Cada explosão nesses complexos industriais reduz a capacidade dos russos de manterem suas tropas operando nos territórios invadidos. E a destruição de bases aéreas e sistemas de radar em Primorsko, Akhtarsk e Donetsk, cidade de Donetsk. Essa cidade, Primorsko, Akhtarsk, também é uma cidade, né? Uma cidade, é o nome da cidade. A inteligência militar da Ucrânia, conhecida como HUR, confirmou novos golpes devastadores na mesma madrugada de 20 de agosto de 2026, próximo passado. As forças ucranianas atacaram os aeródromos militares na cidade russa de Primorsko-Akhtarsk e na cidade de Donetsk. Esses locais eram usados pelas tropas de Moscou para lançar enxames de drones de longo alcance contra alvos civis ucranianos. Os operadores dos sistemas especiais do HUR neutralizaram depósitos de armazenamento e plataformas de lançamento russas. Durante a ação militar, 2 sistemas de radar de última geração da Rússia foram completamente destruídos pelos drones. O primeiro radar destruído foi o modelo 555ZH-6U NEBU-U. Esse NEBU é um radar poderoso, é um radar moderno russo, mas que tem um número grande e bastante deles estão sendo destruídos, se vocês lembram bem. E é um sistema avançado de vigilância aérea de longo alcance. O segundo sistema pulverizado foi o radar 55ZH-6UM, o NIOB, crucial para a detecção de ameaças e orientação de mísseis. Ele orienta, ele dá o direcionamento dos mísseis lançados pela Rússia. E ficaram completamente inutilizadas essas 2 unidades de radar. Lançadores de drones pesados também sofreram danos estruturais irreversíveis e grandes incêndios consumiram as instalações dos aeródromos. Essas ações fazem parte de uma campanha planejada de operações de ataque profundo executada pela Ucrânia. O uso de drones de fabricação ucraniana, com alta tecnologia, tem garantido o sucesso dessas missões de penetração profunda em território russo. A cidade de Primorsko-Akhtarsk, localizada na província de Krasnodar, fica a cerca de 130 quilômetros da província de Zaporizhia. A proximidade estratégica com o Mar de Azov transformou essa cidade russa em uma base perfeita para o terrorismo aéreo desde 2022. Deste ponto, a Rússia despachava diariamente vetores aéreos de ataque para castigar as cidades localizadas no sul e no centro da Ucrânia. Ataque balístico russo contra cidades ucranianas e resposta de longo alcance de Zelensky. O avanço ucraniano ocorre em um momento em que a Rússia intensifica o uso de mísseis balísticos contra centros urbanos. A falta temporária de sistemas de defesa aérea ocidentais na Ucrânia tem sido explorada com crueldade pela liderança russa. Na madrugada de 20 de agosto de 2026, a Rússia disparou um ataque combinado massivo contra a capital ucraniana, Kiev, e províncias vizinhas. O bombardeio covarde resultou na morte confirmada de 17 pessoas e deixou outras 39 pessoas feridas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um pronunciamento oficial detalhando a gravidade da agressão e anunciando medidas severas. Zelensky informou que as forças de defesa ucranianas conseguiram abater cerca de 90% dos mísseis de cruzeiro disparados pela Rússia. No entanto, o líder destacou que os mísseis balísticos russos continuam representando o maior desafio técnico para a Ucrânia na atualidade. A velocidade e a trajetória dos mísseis balísticos exigem sistemas de interceptação específicos que a Ucrânia tenta obter em maior quantidade. E o presidente continua negociando e pressionando os aliados a conseguirem esses mísseis, que são os Patriot, na realidade, para a Ucrânia. O ataque com mísseis e drones danificou mais de 200 instalações civis e de infraestrutura na região de Kiev. Entre as estruturas atingidas pelos russos estão 86 edifícios residenciais, um hospital infantil que cuidava de dezenas de pacientes. Instalações comerciais e prédios de assistência social também foram transformados em escombros pela ação criminosa da Rússia. Sem dúvida é criminosa. O cara usa um míssil balístico, que ele vai numa órbita estratosférica, não anda a baixa altitude, os mísseis de cruzeiro andam mais baixo, não vão na estratosfera, e não são tão velozes quanto esses mísseis balísticos.
para usar para atingir hospital de criança, escola de criança, prédios residenciais. O cara tem maldade do coração. Eu sempre digo o seguinte, quando eu converso, quando eu falo, dou uma palestra para alguém, eu digo o seguinte: esse cara e o grupo dele, Vladimir Putin, eles nasceram para fazer o mal, né? Porque eles estão atacando os civis, que não estão na guerra, mas eles querem quebrar a resistência ucraniana, querem exterminar a cultura ucraniana. É isso que eles querem. Eles disseram que vinham para proteger, estão fazendo o contrário. Estão destruindo tudo. E assassinando o civil. Não é assassinando, que é pior do que... Isso é premeditado. É pior do que matar na linha de frente, em combate, tentar avançar ou tiver que recuar. É um criminoso. E o presidente Zelensky afirmou de forma categórica que a resposta ucraniana contra esse ataque brutal será plenamente justificada e vai ser dada a resposta de longo alcance para eles. Para a Rússia. O presidente ucraniano que as capacidades de ataque profundo da Ucrânia receberão ainda mais investimentos e recursos tecnológicos. Mais tarde, no mesmo dia, o prefeito de Kiev informou que destroços de drones russos caíram no distrito residencial de Desnyansky, que foram abatidos pelas baterias ucranianas. Só que ele não disse que provocaram incêndio, como dizem os russos dizem, porque os destroços não provocam incêndios, porque a parte explosiva incendiária já explodiu no ar. Então não vai provocar incêndio, como os russos tentam justificar isso para a população deles, né? Não, nós derrubamos. Mas os destroços provocaram esse incêndio de grandes proporções, por causa disso, esse fumacê todo. A guerra dos destroços atingiu um prédio não residencial, né? E o resto são prédios residenciais, aqueles mais de 80 que eu relatei para vocês. A promessa de retaliação feita por Zelensky significa que a Ucrânia não vai recuar diante do terrorismo de Estado praticado por Moscou e pelo seu ditador Vladimir Putin. A estratégia ucraniana passa a ser destruição dos vetores russos antes mesmo que eles consigam decolar em direção ao território ucraniano. Os ataques de 20 de agosto contra o Tataristão, que a Ucrânia fez, e contra Krasnodar, foram apenas o primeiro passo dessa nova fase de contra-ataques. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Não esqueçam, aqui vocês viram a verdade, o canal da verdade. Caprichem, se inscrevam, você que não é inscrito, acione o sininho. Também peço a todos que deem o like, aqueles que gostaram do vídeo. Peço a todos também que compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.